Oi, gente, sou o Rael, da turma 91 do Colégio Abreu Mevre, e vamos falar sobre globalização. E para explicar essa situação melhor ainda, vamos chamar um convidado chamado Laurence Crefibisol, que é professor de Geografia, História e é jornalista. Olá, meu nome é Laurence Bisol, sou professor de Geografia, jornalista. Vou falar aqui um pouco de alguns assuntos sobre a globalização, tá? Vamos começar pela primeira pergunta, né? Qual é o conceito de globalização e qual é a sua relação com o capitalismo? A globalização é a mundialização, né, do espaço geográfico, né? Não só do espaço geográfico, como também das economias, das relações econômicas, né? Onde ela vai globalizar a moeda, vai globalizar as políticas, né? As políticas econômicas, sociais, e isso vai gerar um processo de unificação de espaços e processos, né? Às vezes também, inclusive, a língua, né? Você hoje usa muito, principalmente o inglês nesse sentido, né? Na verdade, isso acaba sendo uma tentativa de unificação também cultural, né? Por exemplo, as mesmas relações culturais que nós temos, por exemplo, no Brasil, acabam sendo relativizadas também na Europa, ou vice-versa, principalmente na globalização. O que mais é forte é quem detém a relação poder econômico, né? Então ele acaba tendo a influência. Por exemplo, nós todos usamos praticamente jeans todo dia, isso já é um processo de uma influência cultural. As músicas, né? O que a gente consome, né? Os alimentos, né? O que tipo de produtos, o que a gente percebe, né? Que tem de desejo de consumo, acaba sendo também um processo da construção da globalização, né? E é um fenômeno, esse fenômeno da globalização é um processo do capitalismo, né? Um processo do capitalismo monopolista, né? Onde antes você discutia a possibilidade de outros modelos, né, econômicos, o socialismo, o comunismo, tal. Hoje praticamente você só tem o capitalismo. Então a globalização ela tem essa perspectiva de que de avançar nesse processo do capitalismo, né, esse fenômeno do capitalismo, né, desse processo, para a partir de revoluções tecnológicas, a partir da questão da informação, questão da reestruturação produtivas, né? E aí consolida aí efetivamente o processo dominante do capitalismo. Então, a globalização ela tem tudo a ver com o capitalismo, né? No ponto de vista de consolidar ele como o único processo econômico do mundo, né? Do que nós vivemos. Então, tem essa característica. Vamos para a pergunta 2, né? Qual é a relação da globalização em termos característicos com o toyotismo, né? E quais são as semelhanças e diferenças? Bom, primeiro, o toyotismo ele nasce no Japão, né? Na década de 70, como um contraponto ao Fordismo, né? Que é onde você fazia uma industrialização a partir de processos inteiros industriais, e o toyotismo, e ao mesmo tempo você construía a demanda, né? Você determinava qual é a demanda, você pensava o produto e estabelecia e fortalecia a demanda. O toyotismo ele vai mudar essa perspectiva. Primeiro que ele vai fazer a perspectiva seguinte: não é mais por demanda. Não é mais eu vou criar demanda. A demanda vai vir, o mercado vai dizendo o que precisa e a gente vai produzindo automaticamente tudo. E aí, não sem muito estoque, né? Porque, por exemplo, às vezes o pensamento do consumidor podia alterar essa perspectiva, né, de mudança de consumo, e aí aquele estoque ficar lá perdido, né? Então essa foi a primeira questão. Eu tenho a demanda do mercado, eu produzo, né? Então, o Fordismo, na verdade, criava demanda, né? A empresa, a indústria criava demanda. Já o toyotismo já vai mudar essa perspectiva. Principalmente porque é o seguinte: você começa, a partir da década de 70, a ter uma perspectiva de possibilidade de demanda. O consumidor começa a entender, as pessoas começam a entender que pode consumir e vão demandando o que eles querem. Né? Por exemplo, eles querem um carro diferente, querem um toca-disco, querem um eletrodoméstico. Então isso vai construindo aí a necessidade do consumidor, e a indústria vai se adaptando para isso. E para facilitar esse processo, ela começa a fragmentar a construção, né? A fabricação. Então, por exemplo, antes era tudo feito numa linha de fábrica, onde um carro era construído tudo num canto só. Nesse processo do toyotismo, ele já vai dividindo. Então, por exemplo, um local, por exemplo, produz o motor, outro a porta, outro o vidro, depois um outro local junta todas as peças.
Então isso vai tendo essa mudança, paradigma. Isso facilita o quê? Barateia, né, efetivamente os custos, agiliza, né, porque você vai construindo, mas vai agilizando, mas em compensação você fragmenta o trabalho. Né? Você fragmenta o trabalho, você aumenta as inovações tecnológicas, né? Você constrói novos atores, novas formas de trabalho, onde você fazia todo um processo, você só faz um específico, né? Fica uma produção mais flexível, né? Porque você pode, por exemplo, o mesmo produto pode ser usado em vários outros produtos, então produzir lá um chip que é para celular, mas também dá para notebook, dá para carro, né? Então, tudo isso você vai construir nessa flexibilidade. Pergunta 3. Tá? Como se estabelece as redes comerciais com valorização do capital mercantil e o aumento do controle estatal na economia? Vamos lá. Com a expansão da industrialização, das grandes empresas, né, das grandes multinacionais, com a globalização, havia o capital mercantil local, regional, nacional. Né? Há ainda, né? Aqui no Brasil ainda tem bastante nesse tiro, aí no Rio Grande do Sul também tem bastante empresas locais fortes. Mas para se estabelecer e competir com as multinacionais, que vêm com peso, vêm com uma estrutura, vêm com financiamento e muitas vezes vêm com isenção também nos países, né? Para se estabelecer, porque em tese eles trariam bastante emprego, desenvolvimento, mas eles acabam massacrando um pouco o mercado interno. Então, vários grupos, várias empresas começam a estabelecer umas relações comerciais entre si, né? Então, aí começa ao mesmo tempo, se fortalecer, construir relações locais, regionais e, ao mesmo tempo, se fundirem, né? Fazendo uma grande rede de grupos para se contrapor às empresas multinacionais. Mas aí essa disputa realmente é muito difícil, né? Mas, às vezes, o local ele acaba tendo a mesma, não tendo todo o arcabouço estrutural que as multinacionais, internacionais acontece, mas eles conseguem, a partir das suas relações sociais, políticas, construir, junto com o Estado, a possibilidade de financiamento público, né, para poder sua expansão, fortalecer a produção interna. Então ele constrói rede de produtores, né, de empreendimentos e tal interno, e ao mesmo tempo, né, busca a isenção de impostos, mas ao mesmo tempo também tenta fortalecer salvaguardamentos, né, com alguns limites legais através do Estado de possibilidades de construção de monopólios ou de oligopólios dentro do país, né? Que seriam, por exemplo, apenas uma grande empresa se deter mais de 50%, 60% do serviço, né? Então isso tem essa característica desses processos, né? Das redes comerciais, principalmente locais, regionais, nacionais. E o Estado, além de por exemplo, gerir um controle de regras, né, para evitar não sufocar o mercado nacional, as empresas locais e regionais, ela também às vezes estabelece estatais. Essas estatais às vezes são para equilibrar a luta, né, equilibrar o mercado. Então, o Estado, na verdade, na social-democracia, no neoliberalismo, ele na verdade Vamos lá, a quarta pergunta, né? Qual a relação da adoção das políticas neoliberais e a desregulamentação da economia, a diminuição dos índices da robotização da indústria? Vamos lá. Primeiro que é o seguinte, o neoliberalismo, ele vem com uma alternativa, uma construção de um processo do capitalismo, que é construir o Estado mínimo, né? Você vai ter o liberalismo, o neoliberalismo, o nacional-desenvolvimentista, o Estado do bem social, né? Então são modelos, por exemplo, dentro do capitalismo, modelos econômicos, inclusive aí tem o comunismo, o socialismo, são modelos econômicos, né? Modelos da estrutura econômica. No neoliberalismo, ele estabelece o seguinte, diferente do Estado liberal, o liberal é simplesmente o Estado extremamente mínimo, né? O neoliberalismo ele entende que o Estado ele precisa estar lá mediando algumas coisas, mas mediando principalmente saúde, educação, segurança, né? Alguns processos, mas com mínimo de intervenção, principalmente econômica, no máximo poucas regulamentações. Então, a implementação do neoliberalismo, ele estabelece que o Estado ele precisa sair da regulamentação do mercado, ele precisa construir
fortalecimento e estimular o mercado a auto-gerir, auto-se regulamentar, e para isso ele vai, na sua política, inclusive de construção, vai tentar desregulamentar as relações de trabalho, né? Por exemplo, por quê? Porque para o neoliberalismo, a construção, por exemplo, da regulamentação do trabalho é um entrave para o desenvolvimento do capital. Que na verdade às vezes é um contrassenso, né? Porque o que estabelece, por exemplo, a garantia, né, é exatamente uma regulamentação. Por exemplo, as pessoas precisam ter garantia de um trabalho justo, direitos sociais, direitos trabalhistas, então tem esse enfrentamento, tem esse debate. Então, enquanto o neoliberalismo ele defende a desregulamentação, por exemplo, do direito de férias, do 13º, o FGTS, todas essas garantias trabalhistas, né, reposição salarial, ele acha que quem tem que fazer a discussão é o empresário com o trabalhador diretamente, sem uma vinculação ou estabelecer a relação do mercado, e a gente sabe que geralmente o mercado é muito mais forte que o trabalhador, por isso que é fundamental você ter essa mediação das estruturas governamentais e judiciais, né, para você ter esse mínimo de contraponto. Porque na cabeça dos neoliberais é nesse sentido seguinte, ó, é isso, o processo. E essa foi a explicação de Laurence Crefibzor. Espero que tenha gostado do nosso trabalho. E se o Roberto quiser dar um 10 para nós, a gente agradece, né não, Iago? Fala. Valeu!